Tudo bom? Bom, eu queria ter voltado a gravar um pouco antes, mas eu fiquei tão chocado com um fato que aconteceu essa semana. Deve estar todo mundo chocado com isso, né? A questão daquele pai que matou os dois filhos e se matou. Cara, tô envergonhado de ser homem, sabe? Porque eu nunca fui de seguir notícias criminais, sempre me fizeram mal, tá? Então nunca gostei de acompanhar os crimes que aconteceram, até porque normalmente eram crimes ligados à marginalidade e tudo, então não era uma coisa assim que me atraísse para ler. Só que de uns meses para cá, é, graças até a conversa com várias mulheres, eu tenho visto o absurdo de violência contra as mulheres, tá? Então, são homens que surram mulheres até matar, ou até deixar extremamente deformada, ou outros que esfaqueiam, que dão tiros, que forçam vários tipos de violência, estupros. Inclusive, aí já dentro da criminalidade, né, teve uma menina, não me lembro agora quando, que ela, num baile desses, numa comunidade, ela não quis beijar o traficante local. Conclusão, quando saiu dali, ela foi assassinada pelos. Primeiro levou uma surra e depois acabou assassinada pelos companheiros desse traficante. E outro dia, na semana passada, se eu não me engano, semana retrasada, uma menina de 13 anos foi confundida com a namorada de um traficante de uma facção rival e sofreu estupro coletivo. Tá? Isso me causa tanto mal-estar, tanta revolta, tanto enjoo, náuseas mesmo, sabe? Ler notícias dessas me causam náuseas. E essa semana nós vimos um homem, não vou dizer que seja um cara ignorante, ele era um secretário dentro de um governo, casado com uma delegada, e não me interessa se a relação deles já tinha acabado, se eles ainda coabitavam, e ela saiu com outra pessoa, e ele, ao descobrir, ele mata os próprios filhos e dá cabo da sua vida. Cara, é tão absurdo, mas tão absurdo, que eu não consigo aceitar uma ideia dessa. Eu sou pai, eu tenho três filhos. Meu casamento com a mãe deles acabou há 10 anos atrás, por razões, inclusive, que não tem nada a ver com isso, né? Com traição, com nada. Problemas do casal, que não vou entrar em detalhes, né? Mas não tem nada, ninguém que eu ame mais do que meus filhos. Então, se não foi o caso, mas se ela resolvesse ter uma outra vida com outro homem, com outra realidade, quem seria eu para poder impedir uma coisa dessas, para me vingar? Pelo contrário, até eu fui acusado de injustamente de coisas que eu nunca fiz por parentes dela, não foi nem por ela, foi por parentes dela. Levaram meus filhos a mentirem sobre a minha pessoa em juízo e tudo, quer dizer, coisas assim tão absurdas, tão. Mas eu poderia querer vingança, né? Inclusive teve gente conhecida minha que, ao saber das coisas que estavam acontecendo, sabe que poderiam dar um jeito nisso, cara. E eu
não quero, não quero esse tipo de coisa, não quero violência, não aceito violência. Eu sou uma pessoa que repudia qualquer tipo de violência. E ver um pai matar os próprios filhos, cara, para atingir a mulher, porque a mulher traiu ele. Cara, onde que tá o ego desse cara? Pô, ele não é o rei do mundo, o mundo não gira em torno dele. É impossível a pessoa aceitar uma separação, aceitar um final de uma relação, cara. Cara, eu não tô conseguindo digerir essa situação, sabe? E tem gente que ainda está defendendo esse acelerado, que isso para mim é um acelerado, sabe? Ah, não, justifica porque a mulher traiu. Cara, dane-se se a mulher traiu. Se ela traiu é porque alguma coisa, ou ele também já aprontou, ou o casamento dos dois já tinha acabado e ela poderia ter até medo de separar dele, que a gente nunca sabe o que acontece na vida dos casais, né? Eu não sei se esse cara já apresentava violência. Aí tem gente que diz, não, mas ele era boa gente. Cara, eu conheço muita gente que tem duas caras, pô. Sabe? Na frente dos outros é uma pessoa linda, maravilhosa. Pô, gente perto até de mim, tá? Que na frente dos outros é um anjo. Eu não quero nem saber de chegar perto, porque eu conheço o outro lado, né? Então, ontem, inclusive, o Evangelho diz, né, para a gente perdoar essas pessoas. Tá? Perdoar eu perdoo, mas não quero conviver. Não, me faz mal conviver. Então, tá, deixa ela, leva a vida dela, vai ser feliz pro canto dela, pô. Mas não chega mais perto de mim, não, pô. Não quero mais saber dessa pessoa, sabe? Não matar é você também matar a pessoa em vida, né? Quer dizer, não, dos meus sentimentos eu matei, eu rejeito essa pessoa. Não, eu não quero amizade. Se encontrar na rua, eu vou falar como se nada tivesse acontecido, mas não quero mais amizade com essa pessoa, né? Ela que siga o caminho dela e eu sigo o meu. Pô. Você vai ser feliz pro lado dela, eu vou ser feliz pro meu, sabe? Não. Mas, cara, a questão da matar os próprios filhos porque a mãe traiu. Cara, isso não é inconcebível, não dá para entender isso de jeito nenhum. Ah, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu dei uma entrevista na Rede Globo. Fizeram uma matéria comigo sobre alienação parental. E justamente foi interessante, porque foi falando da questão da morosidade, às vezes, do judiciário para resolver certas coisas, que era o que estava acontecendo comigo. O juiz responsável, a juíza responsável pelo processo, estava com o processo numa gaveta lá há 3 anos. E o meu advogado não conseguia fazer andar e tudo mais. Só depois que eu fui para mídia, fiz o processo andar e aí pediu até celeridade máxima. Em menos de um mês o processo andou, demorou um pouco mais para ter a sentença final, porque foi feita mediação, né? Até para não. Porque se eu entrasse com certos documentos, teria inversão de guarda, e eu não queria isso. Eu não queria inversão de guarda, porque eu acho que seria pior para os meus filhos. Então, para preservá-los, eu aceitei a guarda compartilhada, mas para isso teve que ter uma série de entendimentos, de sessões de mediação. Bom, para quem conhece isso, sabe como é que funciona. E, lógico, depois eu passei a ter uma vida ainda longe do que eu gostaria com meus filhos, mas passei a ter uma vida com eles. E uma semana depois disso, uma pessoa que fazia parte do nosso grupo de apoios a pais que sofrem alienação parental, eu digo pais de modo geral, tá? Porque tem mãe que também sofre alienação parental. Uma dessas pessoas era um cara equilibrado, funcionário público de carreira, com anos, um homem de seus 50 anos de idade,
não suportando a questão da alienação parental, ele surtou, foi até a casa dos sogros, matou os sogros, a mulher, a ex-mulher, os filhos e se matou depois. Então a única coisa que eu posso dizer é que ou esse cara que matou os filhos e se matou era uma pessoa extremamente desequilibrada psicologicamente, ou ele estava sob efeito de drogas. Tá? Porque, por exemplo, essa pessoa que cometeu esse crime da questão da alienação parental foi o desespero, ele se alcoolizou, estava sob efeito de álcool e a gente sabe que muitas tragédias acontecem por causa do efeito do álcool e outras drogas. Né? Então, esse é um grande problema. Né? As pessoas fazerem uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, em exagero, acabam fazendo besteira. A gente sabe que a maioria dos acidentes de carro graves acontecem porque as pessoas ou beberam ou estão drogadas. Eu vejo aqui em Petrópolis, muito desses entregadores de moto trabalham sob efeito de droga. Eu vi onde eu morava, tinha uma praça próxima que eu levava os cachorrinhos para passear lá, para brincar. Volta e meia, chegava um grupo desses entregadores de moto, ficavam ali, ou fumando uma maconha, ou cheirando uma cocaína, depois iam trabalhar. Caramba, é loucura um negócio desse. Então a única coisa que eu posso entender que esse cara tenha feito para matar os filhos tenha sido ou ele realmente tinha problemas psiquiátricos, psicológicos gravíssimos, ou ele estava sob efeito de alguma droga. Pode ser sido até o álcool mesmo. Né? Então, essas são questões assim que a gente tem que refletir. Ah, mas ele tinha uma arma. Eu não sou contra a pessoa ter arma. Tá? Você ter uma arma dentro da sua casa, quando você tem responsabilidade, é uma coisa. Você ter o porte de arma, poder usar uma arma na rua, eu acho uma coisa seríssima. Tem que ser o mais restrito possível. Eu já tive porte de arma. Nunca mais eu quis. Eu não quis renovar, não quis. Nunca tive arma minha própria. Detesto armas. Mas tem gente que gosta. Não posso dizer que ninguém possa ter. Mas para que você possa comprar ou para que você possa portar uma arma, você tem que ser uma pessoa extremamente equilibrada e se manter totalmente longe de qualquer tipo de droga. Seja álcool, seja drogas ilícitas, porque não é a arma que mata, a arma não atira sozinha, quem atira é você. Pessoas que têm carro, todo mundo tem direito a ter um carro, mas a quantidade de gente que dirige, que eu acho que não tem responsabilidade para dirigir, é absurda. Tá? Na semana retrasada, uma conhecida minha, né, estava na estrada, viajando com seus dois filhos gêmeos. Um louco resolveu fazer uma ultrapassagem, entrou na contramão, pegou o carro dela de frente. Ela e um dos filhos estão hospitalizados numa UTI e um dos filhos dela faleceu. Então, quer dizer, um carro é uma arma, uma moto é uma arma. Tem que ter responsabilidade para usar. Então não é qualquer um que pode tirar uma habilitação e cada vez estão facilitando mais para as pessoas serem habilitadas. Não, eu acho uma incoerência. Você restringe o porte da arma, a propriedade da arma, mas libera a habilitação. E a habilitação é um porte de arma, porque um carro, não o carro mata, mas o motorista mata. Né? Então, esse é um paralelo que eu traço, que muita gente acha um absurdo quando eu falo isso, mas é a verdade. A arma não dá tiro sozinha. Você que puxa o gatilho. Né? Um carro não atropela ninguém sozinho. Você que dirige e não freia para um pedestre, ou faz uma manobra arriscada e bate em outro carro, ou bate numa moto,
ou eu vejo pessoas com moto fazendo, empinando a moto, fazendo as coisas, depois que cai, morre, poxa, cara, não tinha responsabilidade para andar de moto, só isso. Né? Então acho que eu acho que a responsabilidade tem que ser algo cada dia mais estudado, né? O lado psicológico, o traçar um perfil psicológico e psiquiátrico da pessoa que vai ter uma arma, que vai ter um carro, que vai ter uma moto, enfim, que vai praticar até um esporte de alto risco, né? Então, é, lógico, voltando ao assunto inicial, a revolta de ter visto esse pai matar os seus filhos é muito grande. Querer responsabilizar a ex-mulher por isso. Não, a responsabilidade é única e exclusiva dele, tá? É a violência de um homem que teve a loucura de matar os próprios filhos e se matar depois e jogar a culpa na mulher. Eu acho que isso me faltam palavras para definir essa. É um ato de loucura extremamente absurdo. Então, inclusive tem coisas, sabe, essa questão da violência contra a mulher. Eu descobri uma coisa outro dia, que através até de uma amiga, né, um grupo chamado Red Pills. Cara, eu nunca tinha escutado falar nisso. São homens que pregam violência contra a mulher, quer dizer, a mulher que fez isso não presta, a mulher que fez aquilo não presta, a mulher que é assim não presta. Cara, que não presta é você que é um red pill, porra. Sabe? Porra. Você, para mim, na verdade, pelo que eu tenho visto dos tais red pills, eles são homens que fazem força para dizerem que gostam de mulher, porque na verdade eles não gostam de mulher. Eles gostam de homens e não querem assumir esse lado, porque não é possível. Um red pill para mim é um gay enrustido. Desculpem os gays, né, que são assumidos, que são pessoas que eu não tenho todo o respeito, toda consideração, até tem na minha família, são seres humanos, né, que têm uma orientação sexual diferente da minha, mas, cara, isso para mim não diz nada. Agora, esses red pills, na minha opinião, aliás, todo cara machista ao extremo, para mim, na verdade, é um enrustido, não é possível. Porque eu fui educado para ter respeito pela mulher, para ter admiração pela mulher, sabe? E passa longe de mim o machismo, então não sei, não sei o que pensar sobre isso. Por isso que eu estou dizendo, eu estou envergonhado de ser homem, sabe? Sempre acho que eu sou um homem especial, sei lá, porque não é possível. Cara, a gente tá vendo tanta loucura com esses homens entre aspas, porque para mim um cara desse não é um homem, pô. Nasceu biologicamente um homem, mas não é um homem. Homem de verdade, ele sabe respeitar uma mulher, ele sabe admirar uma mulher, sabe valorizar uma mulher, sabe ser carinhoso, sabe ser romântico, sabe como tratar uma mulher. Agora, um cara desse, pô, pelo amor de Deus, cara, você tá muito longe de ser homem, cara. E sair daí o quê? São homens, não é mesmo? É isso, gente. Eu tô tentando digerir essas notícias todas que eu tenho lido, porque realmente está difícil, viu? Tá muito difícil. Bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.